Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor. Mais uma hora 7. Obrigado porque temos a feliz oportunidade de estarmos em paz e segurança e a Lili agora vai partilhar conosco a reflexão do capítulo 58. Que o Senhor, ó Deus, a use, ilumine, como o Senhor já tem guiado e cuidado dela até aqui. Que ela continue sendo uma filha que traz luz vinda de ti a este mundo. Mais uma vez, suplico as bênçãos também sobre as pessoas que estarão ouvindo agora e que estão conosco, conectadas, e aquelas que irão ouvir posteriormente. Essas bênçãos nós te pedimos, desde já agradecidos, no doce nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Tudo bem? Amém. Aos internautas que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com a Liliana, você que está chegando agora, a Liliana Cardoso. Ela é uma jovem valorosa, missionária e guerreira, que não tem medo de escuro, Amém. que vai para cima, foi para o Paraguai recentemente, desbravando aí o Brasil e o mundo, levando a mensagem do Advento. Numa situação em que não existe, né? Você visitou a cidade de que não existia a presença de adventista. Eu esqueci o nome da cidade. Qual que é a cidade que era mesmo? Santa Teresa. Santa Teresa, lá no Paraguai. Muito bem. Agora vamos a uma outra viagem. A viagem ao Espírito e Profecia, Os Ungidos, capítulo 58. Depois da escuridão vem o amanhecer. É com você. Vamos lá. Bom dia mais uma vez a todos. Nesse capítulo, né, como o título ele fala da escuridão, se refere ao pecado, a entrada do pecado nesse mundo, mas que depois veio o amanhecer. E esse amanhecer, se referindo à promessa e à vinda de Jesus, já foi descrita ali nos primeiros textos da Bíblia, né, em Gênesis, capítulo 3, verso 15, onde Deus falou assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Deus falando diretamente para Satanás, né? Já falando que viria alguém que ele ter conseguido levar o casal edênico a pecar, não significava que ele estava no poder, tinha ganhado, né? Digamos assim. E aí Deus falou que viria o descendente, e nesse momento Ellen White fala que o casal culpado se encheu de esperança, porque mesmo eles tendo, naquele momento, sido desobediente, né, Deus já estava falando, olha, eu vou resolver isso e eu vou enviar alguém para libertar vocês, para salvar vocês. E então, a partir daí, da entrada do pecado, o Satanás fez de tudo para deixar as mentes, né, as pessoas, nas trevas da escuridão, do pecado e da morte, especialmente antes do dilúvio, mas aí depois do dilúvio ele continuou também. Mas a promessa de Jesus que viria um libertador estava sempre acendendo os corações do povo de Deus, porque ele estava sempre levantando alguém, né, para revelar e lembrar dessa promessa de que, embora estivesse a escuridão, o amanhecer viria, a luz viria. E aí nós temos, né, como para o próprio Adão, para Abraão, Jacó, Moisés, e, ao longo do Antigo Testamento, né, tem gente que, enfim, fala que não, o Antigo Testamento não vale mais, ou algo assim do tipo, mas ao longo do Antigo Testamento é onde Jesus ele é anunciado pelos profetas, nos Salmos, de todas as formas, Jesus é anunciado e fala a cidade que ele iria nascer, o nome dele, como ele sofreria. E dentro disso tem um aspecto bem importante que foi a metodologia do santuário, que Deus, né, em sua sabedoria, trouxe ao povo de Israel, a partir de Moisés, instruindo Moisés a construir o santuário, e a ali poder explicar
como que seria a vinda de Jesus, né? Através dos sacrifícios, como que aconteceria. E assim foi feito, né? Através do santuário, quando nos animais inocentes eram confessados os pecados, né? A culpa era transferida da pessoa para o animal, e então ele era imolado, o seu sangue aspergido, e ali estava refletindo justamente Jesus, que sem culpa nenhuma, sem pecado nenhum, viria aqui na Terra para morrer por nós e pelo seu sangue termos a vida eterna, né? Termos a salvação, a libertação. Exatamente. Engraçado, E o que você falou é tão real, né? O pessoal que ignora por vezes o Antigo Testamento, ignora a mensagem de esperanças, né? E poderosíssimas, né? Tanto a esperança que foi dada a Adão e Eva, como você mencionou inicialmente, depois esperanças dadas a Abraão, que faria dele uma grande nação, esperanças dadas a Jacó e por aí vai, né? O pessoal que ignora o Antigo Testamento ignora as mensagens poderosas de esperança que Deus deu aos seus filhos. E, na página 294 fala assim: Deus levantou mensageiros para chamar a atenção para o verdadeiro significado das cerimônias sacrificiais, e especialmente para a promessa da vinda daquele para quem todas as cerimônias apontavam. Então, a importância de Deus ter levantado esses mensageiros para lembrar, né, ao povo ali de Israel e durante a história, né, que viria alguém para nos libertar. Da mesma forma que nós, como adventistas, né, recebemos esse chamado também, que é a nossa principal doutrina, assim, né, de estar pregando sobre o santuário, de estar anunciando Jesus a partir, explicando, né, essa metodologia, para a gente poder entender o sacrifício dele de fato, como aconteceu, e o seu estendimento, né, que a gente sabe que acontece até hoje, o seu ministério, né, do santuário. Então, nós, assim como foram chamados os mensageiros lá, nós temos essa responsabilidade, somos chamados como mensageiros hoje para revelar essas verdades, para trazer essas verdades de novo, porque ao longo aí de milhares de anos, Satanás tem trazido trevas para as pessoas, né? Tem tentado confundir essa relação de Deus com nós e tem trabalhado arduamente para isso, né? Mas sempre Deus tem os remanescentes para estar trazendo a verdade, né? E, e nós temos esse chamado hoje de trazer essa luz, né? Como do amanhecer, referente à luz, a trazer, falar do sol da justiça, de Jesus, de que ele está vindo. Antes era para anunciar, né, a primeira vinda. Então, aí Jesus veio, e assim como a Bíblia descreveu, aconteceu, sua morte na cruz, onde ele levou sobre si todos os nossos pecados, ah, todas as nossas falhas, né? E ali ele pagou a nossa dívida. E agora nós temos, né, o chamado para falar da segunda vinda, também anunciando, né, de que vai ser a libertação final de uma vez por todas. Então nós temos esse chamado diariamente na nossa vida e de estar em meio à escuridão, porque nós continuamos na escuridão, continuamos rodeados, né, pela escuridão do pecado. Mas nós temos os chamados de brilhar e falar para as pessoas de que a luz de Jesus, ela irradia em nós, né? E que ele em breve está voltando para também nos libertar de fato, de uma vez por todas. Amém. Tá íntima, Você tem alguma coisa a comentar? e está intimamente ligado, né, Liliana? O que você está falando, as promessas do passado e as promessas do presente. Quando a gente lê o título dos ungidos, logo lembramos daquele verso que diz, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, esse capítulo está intimamente ligado à nossa identidade como adventistas do sétimo dia, né?
o advento, né? A gloriosa volta de Jesus, né? Assim como a sua primeira vinda, o advento a segunda vinda, esse advento que ansiamos e que está intimamente ligado ao nosso nome, né? É o que enche o nosso coração de esperança e, aliás, é a força de fazer pessoas como você, não é, saírem da sua zona de conforto, irem para lugares longínquos, né? E levar essa mensagem de esperança que, e você bem disse, é uma esperança que tem fundamento tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. O Antigo Testamento, de maneira muito didática, através do santuário, explicou-nos sobre o plano da redenção, não é? Esse plano da redenção maravilhoso, esse advento que tanto nós aguardamos, que de fato, finalmente, né, a gente anseia por esse dia em que Jesus colocará um ponto final na história de dor e sofrimento, não é? Assim como a primeira vinda era tão esperada, né? Tanto que os sinais, os profetas, tal, os líderes do passado, eles trouxeram, né, diversos sinais a respeito da vinda de Jesus, tal, ao passo que os magos estavam lá e foram receber Jesus e tal. Existem também sinais da sua vinda para os tempos de hoje, né? As profecias relacionadas ao Salvador levaram os hebreus a viver em constante expectativa, né? Muitos acreditam e confessam que eram estrangeiros e peregrinos na terra. As promessas repetidas pelos patriarcas e profetas mantiveram, então, essa viva esperança de seu aparecimento. E aí, não sei se, né, você deve ter visto isso e a gente passa a concordar de que quão importantes são as profecias, né? Quão importantes são as profecias. E as profecias, e isso que é legal, né? Porque eu sempre, não sei você, eu sempre me pensava assim, pô, meu, esse negócio de profecia, tal e coisa, a gente sabe que Jesus vai voltar, interessa se ele vai voltar daqui 10 anos, se ele vai voltar semana que vem, se ele vai voltar amanhã. Tem que estar pronto para hoje, porque não sei nem se eu vou estar vivo no final do dia, né? Então, eu ficava pensando assim, tipo, às vezes com esse discurso a gente despreza a profecia, né? Mas eu acho que não é por aí, né? Nós, a profecia deixa claro que as próprias profecias ela tem um objetivo, né? Como tiveram E nós vemos que em meio, enquanto Satanás ele estava querendo deixar o povo em trevas, Deus ele iluminava o seu povo justamente através das profecias, como ele falou lá para Daniel, né, de como seria a primeira vinda, os tempos, a quantidade de tempo, e como iniciava, como finalizava, ali a partir das 70 semanas. Então, ele nunca deixou o povo em trevas. Ele estava sempre, né, iluminando e mostrando através de um profeta, através de alguém, né, fiel a ele, para revelar essas verdades e instruir o povo. Nunca deixou da mesma forma no Novo Testamento, né? Enquanto no Antigo Jesus é anunciado, no Novo Testamento ele é revelado, né? Quando ele vem na natureza humana. E então, depois, a partir da sua morte, a pregação se estende pelo mundo todo e se estende até hoje. E, mais uma vez, nós temos esse papel de falar dela, né? E lá na cruz, melhor dizendo, Jesus ele pagou o nosso resgate, porque a libertação de fato de nos tirar desse mundo aqui, da contaminação do pecado de fato, vai ser na segunda vinda, né? E um fato interessante lá na cruz ainda, que fala assim, a Ellen White fala assim, na página 298, se Satanás tivesse visto manchasse sua... Mesmo por um pensamento sequer, o príncipe das trevas teria vencido e
ganhado toda a família humana. Eita, Ele agora. tentou, Ih, pela física, emocional. tá travando um pouquinho. Não sei se. Eu acho que. Não sei se acabou a bateria do seu fone, mas a gente tá baixo aí. Agora a gente não tá te ouvindo tão bem, Só um minuto. mas pelo que eu percebi, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo agora? Não, tá muito baixo, você tá muito longe. Talvez se você Agora desconectar. sim, já. Ah, agora sim. Vamos lá. Tudo bem, você estava na página dizendo 299 do livro. Estamos te ouvindo aí. Você estava contando de um parágrafo que Ellen White menciona, não é? Antes da leitura desse seu parágrafo, tem um parágrafo anterior que me abrilhou os olhos, que o parágrafo anterior explica, né, aquele texto de Gênesis que você mencionou, né, que ele feriria a cabeça, ele a serpente o calcanhar, e aí fala que deixa claro de que Satanás, quando Jesus veio, né, Satanás foi capaz apenas de ferir o seu calcanhar, enquanto em cada ato de sofrimento Cristo estava ferindo a cabeça do seu adversário. Então, a angústia causada pelo pecado foi derramada no coração daquele que era sem pecado. Jesus, sim. Cristo estava quebrando a sua escravidão que mantinha a escravidão que mantinha a humanidade presa, né? Então, ou seja, ele pisou na cabeça definitivamente, nos dando essa liberdade, essa vitória sobre o pecado, né? E você ia dizer agora, comentar do próximo parágrafo, né? Agora tá tudo bem? Tá dando de ouvir? Estou vendo bem agora. Então, desculpa que estava me ligando aqui, mas então, como você complementou, obrigada. É, se fosse Satanás, ele estava fazendo de tudo ali para que Jesus, por um pensamento sequer, um pensamento mínimo, fosse manchado, né, o seu caráter de pureza, a sua pureza, né? Mas a Ellen White continua. Embora Satanás pudesse trazer sofrimento e angústia, não poderia contaminar. Ele poderia causar agonia, mas não a degradação. Então, e assim como lá na profecia, lá no começo, lá no Éden, Deus falou de que poderia ferir o calcanhar, né? Que seria através dessas né, do que ele estava fazendo, tanto físico em relação a Jesus, emocional, todo o sofrimento que ele estava guiando ali para que Jesus fosse levado a cometer algum tipo de pecado. Ele estava, mais na frente ela fala, quando Cristo pendia da cruz em agonia, Satanás de fato feriu seu calcanhar, mas esse próprio ato estava esmagando a cabeça da serpente. Então, enquanto ele achava que estava fazendo alguma coisa de ruim para Deus, para Jesus ali no Calvário, né? Ele estava sendo esmagado. Então, a gente vê que a palavra de Deus, ela é eficaz, né? É só uma e que quando ele diz, acontece. E trazendo pelo contexto da segunda vinda, né? Que ele também, assim como ele falou as profecias indicando como seria a primeira vinda, ele também nos fala de como será a segunda. E diante disso nós devemos nos preparar, né? E anunciar também, para quem não sabe. E então, Muito da mensagem final, você vai comentar mais alguma coisa? Só um detalhe, eu tive o privilégio de fazer uma viagem internacional, acho que foi a primeira saindo do Brasil, para Jerusalém. E aí eu cheguei lá, eu fui no Getsemane, aí eu fiquei meditando, né? Porque assim, a emoção é muito grande, né? Você chegar num lugar desse. Aí eu fiquei meditando ali, porque haviam oliveiras naquele lugar que foram testemunhas mudas do que Jesus viveu. Tem mole? Essas oliveiras, eu fiquei pensando, poxa, se elas pudessem contar, né, trocar ideia, que eu queria falar com elas, porque elas
testemunharam o que Cristo sofreu e tal, mas testemunharam também, não só o sofrimento, mas como a vitória, né, sobre o pecado, a vitória de Cristo, a vitória que nos trouxe esperança, a vitória que nos trouxe sentido de vida, né, e esperança para viver. Né? Eu fico de cara e eu até estimulo a quem está pensando num sonho de viagem internacional. Eu entendo que, para mim, a melhor viagem de todas impacta a vida de qualquer um. Tanto que eu fui abordado lá por uma policial federal no aeroporto, né? O que você veio fazer aqui? Por que ela questionou, né? Que você veio parar isso aí? Eu falei, filha, quase que eu falei, filha, não foi por causa de vocês, né? Eu não vim aqui para ver você, não, muito menos esse povo judeu. A única coisa que trouxe, eu falei para ela, a única coisa que me trouxe aqui foi Jesus. E pior é que ele não está aqui, né? Mas os efeitos da sua vinda a esse planeta arrastou multidões e continua arrastando até hoje para visitar esse lugar. É incrível, né? Mas vamos lá, você. Então, por sua morte na cruz, Jesus nos garantiu, né, e cumpriu o plano da salvação, da nossa redenção. E ali pagou o nosso resgate, né, a nossa dívida com o pecado. E não tem como não falar a respeito dessa anunciação que nós devemos fazer, né, de nós, como representantes dele, de nós anunciarmos também sobre agora, ele já veio a primeira vez, mas que ele muito em breve também está vindo a segunda, para de fato nos libertar, nos tirar daqui. E nós, em meio à escuridão ainda, e de pecado, que a tendência é escurecer mais ainda aqui nesse mundo, que nós sejamos a luz que irradia Cristo, a luz que brilha Cristo, onde nós estivermos, seja no Paraguai, seja em Jerusalém, mas seja na nossa casa, na nossa vizinhança, onde nós estivermos, para nós anunciarmos que a luz dele, né? E que o amanhecer está bem próximo de acontecer de uma vez por todas e nunca mais as trevas a acontecer, né? Gui? Amém. Aguardamos essa manhã gloriosa, né? A manhã gloriosa que tanto almejamos. Então, Lili, antes de mais nada, agradecer aí a você pela aceitar o convite aí do Ministério Jovem. E obrigado Eu que me porque agradeço. obrigado por você ter partilhado conosco essa mensagem. E você é convidado agora a fechar conosco com uma oração. Pode Oremos. ser? Oremos. Senhor Deus, obrigada, Pai, porque ao longo de toda a história o Senhor tem nos revelado, tem nos confortado com a mensagem de esperança, com a mensagem da luz de Cristo, de que Ele veio nos resgatar e de que muito em breve Ele vai vir nos libertar de uma vez por todas desse mundo de trevas contaminada pelo pecado. Senhor, nos ajude, Pai, a iluminar também, a irradiar a Tua luz onde nós estivermos, para que muitas pessoas que ainda não conhecem, elas passem a conhecer a Ti e que o Senhor nos use como instrumento de salvação na vida de muitas pessoas, Pai. Fica conosco, cuide do Ministério Jovem, de toda a Tua igreja, nos fortaleça e nos use a cada dia para cumprir a Tua obra. Muito obrigada, nos dê um bom dia na Tua companhia, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, obrigado. Agora aquela pose aí para a gente fazer a fotinha de capa. Legal, legal. Que bom, obrigado mais uma vez pelo você ter aceitado nosso convite. E você que está conectado conosco, fique sintonizado. Você vai poder assistir depois esta live lá no IGTV, também tem no YouTube. Você vai ficar famosa, viu, querido? Vai espalhar para tudo que é canto aí. Levando a luz de Jesus aí, a esperança, né? Levando luz para esse mundo em trevas. Essa é a nossa missão. Deus te abençoe. Amém. Bom dia. Obrigada pelo convite. Estamos às ordens, tá? Tchau, tchau. Obrigado. Até mais.